E eu converso agora com o nosso convidado, Marco Antônio Franklin, da Platina Investimentos. Marco Antônio, boa tarde, obrigado por ter vindo. Nessa fala aí do Ben Bernanke, o que chamou mais a sua atenção? O que chamou foi o fato de ter reafirmado que a política monetária americana vai ficar acomodatícia. Vamos lembrar que há 40 dias atrás, os presidentes dos bancos centrais começaram a discutir uma possível saída desses estímulos monetários e o mercado leu muito mal. Porque a essa altura da crise, nesse momento da crise, que já passamos pelo pior, uma coisa ruim que poderia acontecer é o Banco Central, os bancos centrais no mundo, retirarem prematuramente esses estímulos monetários e fiscais. Então, do ponto de vista do FED, a taxa de juros vai continuar baixa até onde a vista alcança. Então, de certa forma, corrige um pouco justamente isso. Quer dizer, essa fala agora tem um efeito oposto, né? Quer dizer, a hora que precisar subir, porque a economia está retomando de fato, é até uma boa notícia. A notícia ruim é retirar os estímulos antes da economia começar a retomar. Vamos pegar esses reflexos todos aqui na nossa economia, tem reunião do Copom também, né? Quer dizer, qual é a sua aposta em relação a isso? Vamos falar de juros, né? Porque com esse GPM de um lado, o IPCA também sendo projetado um pouco acima do centro da meta, o que você espera dessa reunião do Copom? Nós na Platina acreditamos em mais uma queda de 50, uma queda de 50 pontos nessa reunião. Até ponto 75, né? Pode ser, eu acho que o ponto 75 não está descartado. O que está descartado é uma desaceleração para 25 pontos ou zero. Acho que 50 pontos é mais factível. Inclusive porque na nossa análise, eu trouxe até um gráfico sobre GPM, sim, comparando o IGPM com o IPCA. Me parece que o mercado... gráfico está na tela aqui já, você pode até explicar. Olha só, me parece que o mercado está um pouco pessimista com o IPCA para 2010. Esse é um gráfico, o GPM é a linha vermelha. Você está indo até junho de 2010, no ponto final, né? Na verdade, é uma defasagem de 9 meses entre o IPCA e o IGPM. O que acontece é que, em início de 2005 até meados de 2006, o IGPM, que o eixo da direita, caiu de 12%, 13% e foi para zero. 9 meses depois, praticamente com um ajuste muito bem feito na curva, o IPCA caiu de 6% para 3%. E de novo aconteceu um movimento forte de queda do IGPM, agora de um patamar até mais elevado, que vamos supor que seja um ruído, de 15% para zero. Então é de se esperar uma queda forte do IPCA em meados de 2010, provavelmente trazendo o índice acumulado de 12 meses na casa de 3%. Então, me parece que o mercado está pouco otimista com a projeção de inflação de 2010 e com esse cenário de inflação, o Banco Central provavelmente cairá amanhã 50 pontos, deverá deixar uma janela aberta para um eventual corte na reunião de setembro e também aumentar juros, voltar a reverter esses ciclos de afrouxamento monetário e voltar a subir juros, a gente não enxerga isso no radar, num período bastante longo. Bastante longo. Agora, você abre então a perspectiva, uma pergunta de ordem mais geral. Quer dizer, com a taxa de juros do jeito que está, não é? Você apontou aí, a inflação sob controle e tudo mais. Quer dizer, qual é a grande questão então da economia brasileira agora? Qual passa a ser a questão número 1? O que tem incomodado mais os economistas é a questão fiscal. Os gastos. Os gastos, Mas eu tenho uma leitura mais benigna para isso também, porque quando você olha o que acontece com o Brasil, com a questão fiscal no Brasil, e o que está acontecendo com os países do G7, aqui está sendo uma piora, uma deterioração pequena frente ao que aconteceu com os Estados Unidos. Uma possível recuperação e que vai acontecer ao longo dos anos. Então, a relação dívida-PIB brasileira vai aumentar em 2009 e provavelmente já em 2010 pega o caminho de redução. Então, houve uma piora do lado fiscal, são esses pacotes de estímulos do Ministério da Fazenda, nada que seja grave e que provavelmente no ano que vem já estaremos retomando a trajetória de redução de dívida. Agora, essa é a melhor aposta, né? Porque você acaba hipotecando para o futuro também, né? Você acaba comprometendo o futuro. Se a economia retornar, ótimo, né? Provavelmente vai retornar e aquela história. A crise foi grave, a maior crise dos últimos 70 anos. Então, você ter uma piora nesses indicadores momentânea não é algo de outro mundo. Então, a gente volta a conversar mais adiante. Obrigado pela primeira participação.